Hoje seria para vir o Pedro Roberto, mas não deu para ele vir, ele é de Serquilho. E hoje era quase 6 horas, eu escrevi aqui o que eu quero falar, e eu estava lendo para minha irmã, só que eu achava que ele ia vir, né? Para sorte ele não pôde vir, eu trouxe a matéria. Não adianta, o que é da gente e não dá para dar para outra pessoa. Bom, eu vou falar sobre a nossa maneira de pensar. A gente sempre acha que está certo, nem sempre nós estamos certos. E muitas vezes nós estamos certos, mas nós temos que respeitar a opinião do outro. E agora vão ouvir de perto que eu estou... já estou até acostumada, viu? Tantos anos de casa. Deus nos deu a habilidade de pensar, de criar, permitiu que possamos transmitir e receber ideias, receber opiniões, ter pontos de vista e juízo sobre a nossa existência, sobre o universo e a natureza. Enfim, sobre o mundo em que vivemos e sobre nós mesmos. Por isso que é importante a gente buscar crescer e evoluir, porque a gente buscando conhecimento, nós podemos ouvir, e se nós não sabemos, nós estamos aprendendo, e se nós temos conhecimento, nós podemos ouvir e depois falar aquilo que nós achamos, aquilo que nós percebemos daquela conversa, entendeu? Mesmo assim, são compreensíveis a postura de descrença e o espírito de rejeição dos conceitos e visão do mundo dos outros. Porque quase sempre, para tudo e para todos, as pessoas têm uma palavra de crítica velada ou explícita. Não tivesse o homem a capacidade de ver, perceber e pensar e contestar a humanidade. Daí, seria um aglomerado de seres similares, isto é, não teria diferença nenhuma entre um ser e outro. Por isso que é bom, Deus ele soube criar o mundo, soube criar os estados, os países e as pessoas, porque se todo mundo só soubesse uma coisa ou só tivesse um assunto na cabeça, não sairia disso, seria sempre a mesma coisa. Mas é importante porque, olha, tem pessoas que têm um tipo de profissão, outro tem um tipo de escolaridade, cada um busca o seu aprendizado, mas o mais importante é buscar o aprendizado, para poder ouvir e para poder falar também. E se fosse todo mundo igual, se o aprendizado fosse igual para todo mundo, então o que nós iríamos trocar? Imagine nós aqui, se tivéssemos só a Globo, teríamos que só ver aquilo que a Globo mostra. No entanto, nós temos outros canais, quem não gosta da Globo vê outra coisa, quem não gosta de outra coisa vê uma outra coisa, e isso tudo é que faz, socialmente falando, crescer as pessoas, que ela está tendo oportunidade de saber um monte de coisa. E aqui diz também, o grande filósofo Voltaire disse o seguinte, se referindo à contestação: posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defendo até a morte o seu direito de dizê-las. Estejamos nós certos ou errados, quando nós procuramos alguém, nós devemos falar aquilo que nós temos na mente, por isso estamos procurando a pessoa. Mas a mesma situação pode se encontrar com aquela pessoa. Ela tem o direito de nos ouvir e também de falar. E nós muitas vezes só queremos falar aquilo que interessa para nós, ou aquilo que a gente quer impor que o outro aceite. Nós temos que aprender a falar e aprender a ouvir. Principalmente se tratando de religião. Não se deve discutir nem religião, nem futebol, nada. Cada um tem a sua maneira de ser e de pensar. Então a gente vai ouvir
pode até não concordar, mas vai ouvir. E nós vamos falar aquilo que a gente acha. Pode até os outros não concordar, mas a obrigação deles também, como diz Voltaire, é ouvir. Porque não tem essa de todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que usar roupa branca, ninguém pode usar azul. Não. Nós temos o direito de escolha, a aquisição da palavra e do pensamento contínuo. Então, nós nunca paramos de pensar. Quando nós estamos acordados, estamos pensando. Quando nós estamos dormindo, estamos sonhando. Como diz a minha irmã, às vezes eu sonho que eu tenho tanta amizade com certas pessoas, e quando eu acordo, eu falo, puxa, mas não lembro quem são essas pessoas, eu tinha tanta amizade. E a gente troca essa conversa. É que nós encontramos no mundo espiritual com pessoas que em outras vidas nós já tivemos contato. Então é por isso que pode também acontecer de você levar um susto de manhã e de noite sonhar com aquilo, pode acontecer. Mas aquilo que mais está marcando na sua mente é o que a gente sonha. Eu, por exemplo, eu acho que pelo tempo de vida, eu estou sempre limpando, estou sempre trabalhando. Eu falo, caramba, estou cansada já de trabalhar de dia e sonhar de noite. Estou fazendo um monte de comida, estou limpando o fogão. Falo para alguém, ó, que fogão sujo, por que vocês não limpam? Não vê que eu não posso mais limpar? Então, quer dizer, às vezes eu boto para fora aquilo que eu penso realmente, de verdade, sabe? Mas nós, seres humanos, nós temos que trocar conversa dessa maneira, falando aquilo que eu acho, vocês pensam aquilo que vocês acham, e com isso, esse intercâmbio de pensamento não para nunca. Porque afinal, o ato de pensar, de exercer a capacidade de julgamento, dedução ou concepção, é para o ser humano a interpretação. E além de ser a interpretação, é criadora também. Porque muitas vezes, quando nós estamos interpretando ou falando, às vezes falha alguma palavra na nossa mente, nós criamos uma outra palavra semelhante. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que só sei falar simples. Então tem umas palavras meio esquisitas, aí eu procuro trocar em miúdos. Porque eu sei que quem é inteligente, quem é culto, vai entender a palavra simples. Agora, quem é simples como eu, se fala um nome pra lá de esquisito, não vou saber. Que nem ontem me deram um aparelho aí para hi-fi, sei lá o que sai, não sei lá o que. Eu não entendo nada disso. Então, o que eu fiz? Procurei o Joaquim, que é um homem que entende, grava como o Mauro, e dei para ele. Falei, olha, pense se serve para nossa casa, pense se pode aproveitar aqui, e se não puder, vamos ver qualquer dinheirinho para a nossa casa e põe aí para vender. Nós temos que ser simples, mas assim, rápidos no pensamento. Não ficar segurando uma coisa que você não sabe e não querendo passar para quem sabe. Resolve logo. É que nem na nossa casa. Graças a Deus, a gente lava e coloca as roupas aí para vender. Se cada um tirasse um pouco daquela roupa que está entupindo o guarda-roupa e trouxesse aqui, nós, o que a gente pode vender aqui baratinho, a gente vende, e o que a gente vê que não precisa vender aqui, nós levamos para as casas de caridade para doar. Então nós podemos fazer doação. Eu tenho certeza que tanta gente, eu mesma sou uma que estou tirando muita coisa da minha casa, que eu sei que não vou mais andar de salto alto empinando por aí, porque a minha idade já não me permite, não vou andar mais muito chique, porque não tem mais aonde ir. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar para mim aquilo que eu costumo colocar de roupa, o que eu vejo que está em bom estado, vou dar para outras pessoas. Aí aqui vem cada vestido tão lindo, que a pessoa pagou 250, 200, 300, a gente põe aí, ó, R$50, quem quiser leva, e pronto. E não pode achar ruim, porque quanta gente rica, chique, posuda, que vai alugar roupa para ir numa festa. Aqui a gente vende baratinho, não precisa nem alugar, já está resolvido o problema da pessoa. E o objetivo dessas palavras que eu estou passando para vocês é levar a todos um modo de pensar, um modo
de meditar sobre o que eu estou falando, a respeito dos ensinamentos de Jesus. Porque tudo quanto é material que a gente escreve para passar para frente, sempre tem alguma palavra, alguma coisa que veio de Jesus. E nós temos Jesus como o nosso maior, o homem que mais nos deu exemplo, um irmão, o irmão mais velho, que só nos deu exemplo. Quando a gente não sabe o que fazer ou como lidar com determinada coisa, é só lembrar de Jesus, de algumas passagens dele, que você já vai saber o que você vai falar para outra pessoa. E uma coisa muito importante, olhar no olho da pessoa para conversar, sorrir para a pessoa, pensar coisas boas na hora que você está olhando e falando com a pessoa, porque daí ela recebe e ela de alegria manda também coisa boa para nós. Então é muito importante, a gente pode mudar o nosso comportamento. Tem pessoas aqui, eu agradeço demais, a maioria das pessoas gosta de mim, eu agradeço, porque eu percebo na energia. E tem pessoas que vêm aqui, gostam da casa, que eu, Neuza, junto com algumas pessoas fundamos, não gosta de mim e não olha para mim. E eu tenho que aceitar, mas a minha vontade era falar, não vem aqui, vai na outra casa. Mas como eu tenho que ser educada, mas Deus sabe que eu estou sendo mal criada, né? Mas é impressionante. Eu acho que quando você não gosta de alguém, olha, cumprimenta, pronto, não puxa assunto nenhum, mas é melhor do que disfarçar, fazer que não viu, né? Mas tem gente para tudo. Tem pessoas que escutam o que o outro fala e fala, puxa, dentro daquilo que ela sabe, está bacana o que ela está falando. E tem outras pessoas que não sabem, então critica. E nós temos que aceitar. É que nem time de futebol. Um tem que ganhar. Respeita aquele que ganhou. Porque o dia que o nosso ganhar, nós não vamos gostar. Mas não, tem gente que bate no outro, porque é tudo gente, de cabeça mole, de cabeça fraca. É pessoa que não procura se instruir, acha que veio aqui na terra para comer, beber, dormir, fazer filho ou não fazer filho, ou se faz filho às vezes também não dá o respaldo de dar atenção por aquilo que fez. Tem gente de todo jeito. É por isso que o nosso planeta não consegue o equilíbrio que precisa. E nós temos que buscar esse equilíbrio, porque o mundo de regeneração, olha, quando eu entrei na casa para começar a trabalhar, já se falava no mundo de regeneração, mas aconteceu tanta coisa. O que não aconteceu foi a transformação do nosso planeta para a regeneração. Então, de repente, pode ser que com esse expurgo que está tendo agora, vai sobrar um povo que vai ficar um pouquinho mais assim, procurando ser melhor, para poder a vibração, porque quando nós respiramos, o nosso pensamento, a nossa respiração vai para o universo e vai junto com a nossa qualidade também. E quando o universo passa para nós, ele só passa coisa boa. Porque veja bem, se não fosse o universo mandar o ar, o vento, se não fosse Deus ter criado a noite, o dia, o sol, a chuva, olha só, antigamente não tinha quase água no planeta, agora está demais de água no planeta, e o duro é que a água potável para beber continua ainda pouca. Então veja bem, nós temos que ter pensamento positivo e sempre pensar coisa boa para atrair coisa boa. Enfim, para que possamos enxergar as diversas partes daquilo que se pensa ou se concebe e o jeito como elas se apresentam, contudo, essas palavras não pretendem oferecer soluções imediatistas para os assuntos ou dilemas da vida humana. Essas palavras é apenas uma vontade de clarear a mente, fazer as pessoas lembrarem e pensar, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou conseguindo realmente ser uma filha de Deus muito querida? Porque às vezes nós ouvimos coisas na hora, a gente nem dá muita atenção, mas depois a gente
fica com alguma coisa marcando aqui que nós ouvimos. Daí nós vamos procurar pensar e vamos chegar à conclusão: eu deveria ter feito diferente quando eu falei com determinada pessoa, quando eu fiz determinado trabalho, quando eu pensei mal ou critiquei aquela pessoa, eu deveria ter sido diferente. Então é bom a gente sempre se avaliar. Nós vemos história de grandes mestres da espiritualidade, que toda noite, Santo Agostinho mesmo, ele foi tido pelos católicos, mas era um espírito maravilhoso. Ele mesmo se avaliava o que ele tinha feito à noite e o que ele tinha deixado de fazer. E nós devemos fazer isso, porque Santo Agostinho é ele, nós somos nós. Nós temos o mesmo direito dele de avaliar o que fizemos hoje. Fizemos coisa boa? Valeu a pena eu ficar pensando mal daquela pessoa? Porque enquanto a gente está pensando mal, um pouco do mal fica também com nós. E quanto mais a gente fala, vai melhorar, vai passar, não fique mais pensando em coisa ruim, você começa a ficar melhor. Eu comecei a mandar embora os meus problemas e eu falo, vai embora, não me atrapalhe. Ontem e hoje eu estou melhor. Olha que beleza. Por quê? Porque eu não estou querendo dar muita atenção para meus problemas. Eu estou querendo não abusar, mas também estou querendo calma. Na hora certa você vai saber. Agora vamos pensar em outras coisas. E é isso que nós devemos fazer. Aqui diz também, isso é tudo, isto é tudo e pode ser repensado. Tudo que nós falamos pode ser também repensado, substituído, modificado, conservado ou recriado, se acharmos conveniente em razão do que julgamos melhor para nós e para os outros, e principalmente para o nosso mundo. É muito importante a gente ter consciência do que nós somos, do que nós falamos e do que nós depois vamos receber para nós de tudo aquilo que nós falamos. Agora, tem aqui nesse livro um modo de entender uma nova forma de viver. Eu sempre falo para as pessoas, eu vim de família católica, de família humilde, simples, mas eu sempre busquei querer aprender. E quando eu leio uma coisa que eu não sei, eu pergunto para quem eu acho que sabe mais do que eu. E nesse livro, falo umas coisas que não tem nada a ver com o que eu falei até agora, mas é importante também para nós lembrarmos. Olha só, eu vou ler agora para todos nós, porque eu sou a primeira que falo, meu ouvido é o primeiro que vai escutar o que eu estou falando. Nasceste, isso é para todos, hein? Nasceste no lar de que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Veja bem, nós podemos modificar tudo que nós sentimos que não está bem. Olha que beleza. Deus nos deu a liberdade de escolha. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Nós tanto podemos atrair como expulsar tudo que vem para nós. Quando é coisa boa, vamos atrair. Quando é coisa ruim, volta da onde veio e volta para quem mandou. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa.
A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor. Gente, era o que eu tinha para falar hoje para vocês, que na verdade eu achava que eu ainda ia estudar um pouco mais tudo isso, e era o Pedro que iria falar, mas tinha que ser assim, e assim foi feito. E Deus nos abençoe. Obrigada. Muito